Dando seguimento, então, pergunto se os meus colegas gostariam de um chá aqui, rapidamente, não? Então, vou deixá-los para amanhã e passo, então, a palavra para o nosso palestrante sobre esse tema que é tão relevante para nós, enquanto povo gaúcho. Seu Felipe. Muito obrigado, Patrícia, essa presidente do 72º Congresso Tradicionalista Gaúcho. De antemão, quero cumprimentar a todos da mesa, formalmente já instituído, cumprimentar de uma forma muito especial essa plateia, esse público que hoje está aqui, essa legião de tradicionalista que tem esse sentido maior de aprendizagem e construir caminhos sólidos para o futuro. Quero agradecer de antemão, coordenadora Ana Cláudia, essa jovem coordenadora com esse brilhante trabalho à frente da 9ª Região Tradicionalista, pelo convite que foi me dado para falar, não enquanto secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Ijuí, mas enquanto um cidadão ijuiense que tem no tradicionalismo o seu movimento cultural de origem, que comunga cotidianamente nesta entidade tradicionalista com a sua família, dos princípios e dos valores essenciais que somente este movimento é capaz de legar a todos nós. Por isso, coordenadora Ana, o nosso agradecimento pela lembrança do nosso nome, principalmente do nosso trabalho. Enfim, desafiavam-me a falar sobre o tradicionalismo, o berço do tradicionalismo, a capital nacional e mundial das etnias. Temos movimentos culturais muito fortes no município de Ijuí. E quando acolhemos jovens, adultos, peões, prendas de outras regiões do estado, vocês precisam entender a abrangência, a magnitude que isso possui e que representa na construção e na transformação de uma identidade cultural. Quero convidar os senhores para que nos próximos minutos detenham a atenção nas imagens que iremos projetar. São imagens que remetem aos primórdios da organização rio-grandense, aos primórdios da organização ijuiense, até a constituição do movimento tradicionalista no município de Ijuí e do movimento étnico no município de Ijuí, para transformar o que Ijuí é hoje, esse potencial cultural em diversas instâncias identitárias dentro da nossa sociedade. Por isso, atrevo-me a trazer a nossa simbologia maior, a bandeira de Ijuí e a representação do Rio das Águas Divinas, cuja nomenclatura no Tupi-Guarani traz essa representação dentro da sua ortografia. Ao centro, o brasão, simbolizado pelo rio Ijuí, simbolizando a data de 19 de outubro de 1890, data oficial da colonização. Se vocês perceberem, temos favos e abelhas na parte branca, porque na década de 50, 60, 70, por conta dos serviços desenvolvidos no município de Ijuí, por conta do trabalho, da pujança desses imigrantes que aqui se enraizaram, Ijuí foi conhecida como a colmeia do trabalho. Para que na parte vermelha, a indústria, o trigo e a soja também pudessem estar representada. No verde, a geografia, o mapa do município de Ijuí, dando destaque para a zona urbana. E na parte azul, a simbologia das águas, do rio Ijuí, da fonte de água mineral que também possuímos na nossa região. É importante compreendermos esta simbologia de significado. Simbologia essa edificada, inaugurada no ano do centenário da colonização,
no ano em que Ijuí sediava o 35º Congresso Tradicionalista Gaúcho, no ano em que Patrícia Marques Oliveski era a primeira prenda do Rio Grande do Sul, fora construído o monumento O Pioneiro, em homenagem, em honra, em reverência àqueles homens e aquelas mulheres que foram os desbravadores de nosso território. O arado simbolizando a grande ferramenta para abrir esse território. O homem simbolizando o colono. A plataforma elevada simbolizando a área geográfica do Planalto Gaúcho. E o arco simbolizando o tempo, importante elemento na construção do povo ijuense, partindo de um processo multicolonizador. Afinal de contas, presidente Jonas Sala, nosso importante parceiro na União das Etnias de Ijuí. Este lema que a União das Etnias traz, somos todos, somos um, e mais do que isso, essa imagem, senhoras e senhores, que hoje estão aqui, representa simbolicamente a identidade cultural do povo ijuense, onde o gaúcho rio-grandense está numa projeção antecipada, e onde a alegoria representativa dos demais povos que aqui colonizaram estão representados nas cercanias. E nós veremos na sequência de nossa fala a importância que estes povos tiveram na construção, na formação, na edificação e no desenvolvimento do nosso Ijuí. Precisamos compreender, como um historiador de ofício, como se organiza o tempo histórico. Precisamos ter o 1890 como um elemento balizador para o entendimento das questões que posteriormente queremos trabalhar com vocês. É o momento da ocupação do território. É o momento que um território, ora é português, ora é espanhol. É o momento em que o indígena é o habitante nativo do nosso território. E as forças portuguesas e espanholas aqui estão presentes, porque o Tratado de Madrid, de 1750, cruzava basicamente no território de Ijuí, que é nada mais, nada menos do que porta para as missões. A importância em compreendermos esse momento de ocupação, para entendermos a colonização, para compreendermos quando vem a colônia Ijuí, para 1912 ocorrer a emancipação político e administrativa de Cruz Alta e Ijuí tornar-se um município. Mas, para que isso ocorra, temos que entender como esse território é ocupado. Representado muito bem pela linha de Tordesilhas, a parte portuguesa e a parte espanhola, nós vamos perceber que o nosso território, ele é espanhol. Mas como nós falamos o português, como a cultura portuguesa foi introduzida dentro dos mecanismos da província do Rio Grande, de São Pedro e do estado do Rio Grande do Sul. A história é muito clara ao mostrar todas essas transformações. Isto porque, em 1809, o rio, ou melhor, a capitania do Rio Grande, de São Pedro do Sul, tinha Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo. Os senhores podem perceber que Rio Pardo é o grande município territorialmente falando que está o território ijuiense. E se os senhores foram a fundo nessa imagem, perceberão que existe a região dos 7 povos das missões, onde Santo Ângelo Custódio é o último desses 7 povos. E naquele ponto vermelho, que foi destacado propositalmente, está onde hoje é
o território de Ijuí. Mas, afinal de contas, como Ijuí começa a se organizar? As primeiras formas de organização se dá a partir da década de 1840, quando é construída uma estrada feita a facão, feita a pique, e por isso o nome de Picada, que ficaria próxima ao Rio Conceição. E o nome de Picada da Conceição nos dará a dimensão da ligação do território onde hoje é Santo Ângelo, até mesmo ao território de Cruz Alta. É a Picada da Conceição, no qual muito me orgulho de ter vindo dessa região geográfica do município de Ijuí, e como bisneto de imigrante italiano, que foram os primeiros a se localizarem no nosso território, para, a partir daí, ocorrer a criação oficial, em 19 de outubro de 1890, a colônia Ijuí Grande. É importante, senhores, compreender também aqueles que estavam conosco hoje à tarde, lá na Praça dos Imigrantes, junto ao Monumento O Pioneiro, quando falávamos da importância histórica que aquele espaço possui, é justamente porque ali era o ponto de recebimento dos imigrantes que neste território chegavam, para posteriormente serem encaminhados para as devidas linhas de colonização, a qual veremos posteriormente. Ijuí já nasceu grande. Trago dados da demografia. Se considerarmos o censo, o último censo, que é o de 2022, que contextualiza basicamente 84 mil habitantes, nós vamos perceber que após 6 anos de inauguração da colônia Ijuí, nós temos 6% da população que nós temos hoje. É muita gente. E vamos perceber também que após a emancipação política e administrativa de Cruz Alta, Ijuí terá em torno de 30% da população que tem hoje. Por que isso? Porque povos de várias nacionalidades desembarcam em Ijuí. Ijuí é conhecida como a Babel do Novo Mundo, considerando a gama diversificada de imigrantes estrangeiros que aqui se localizaram, e posteriormente a dificuldade de comunicação por meio do idioma, acabou fazendo com que o primeiro pároco de Ijuí, o padre Antônio Kuber, fizesse em seus escritos a designação: Ijuí é uma Babel, é a Babel do Novo Mundo. Mas por que esses imigrantes vieram para cá? Afinal de contas, qual era a situação europeia, asiática? Vieram para cá na promessa de terra fácil e abundância. Muitos vieram para cá fugidos de guerra, devido a processos até mesmo de unificação, como foi na Itália ou na Alemanha. Vieram para cá também alguns por perseguições políticas, étnicas, culturais, mas todos eles vieram buscando melhores condições de trabalho, vieram refazer a vida, vieram buscar a possibilidade de sobrevivência. E em muitos casos, as promessas de terra fácil ficaram no viés da romantização, onde as dificuldades de sobrevivência e subsistência foram enormes, para que nos primeiros tempos simplesmente desmatavam para produzir, para gerar a sua subsistência. Essas imagens que os senhores podem perceber, nada mais são do que a propaganda europeia, retirada de uma revista francesa de 1895, aqui na região de Ijuí, onde estão simbolizado todo o processo de coivara, que é o desmate, desmatar e posteriormente
queimar para que possa ser limpo a terra, ser plantado e produzido. A prática da coivara, conjuntamente com a policultura de subsistência, foram essenciais para os primeiros imigrantes e nos primeiros tempos de sobrevivência daqueles que estavam aqui na colônia Ijuí. Os primeiros tempos começam a organizar-se em núcleos urbanos. Aqueles que já conhecem Ijuí, ou aqueles que estarão conhecendo Ijuí, essa é uma das fotos mais antigas do arquivo do Museu Antropológico Diretor Pestana, que marca categoricamente uma vista da Praça da República para com a região oeste da cidade, onde hoje está localizada a Fidene, o próprio museu, a Matriz São Geraldo. Mas como Ijuí se consolida? Como Ijuí se organiza? São as influências filosóficas do positivismo desse senhor aqui chamado Auguste Comte, que estão presentes na sociedade ijuiense. Vejamos bem, a República Brasileira é de 15 de novembro de 1889. A República é positivista. A bandeira brasileira é de 19 de novembro de 1889, com essa representação que ali está a mulher e as filhas de Benjamin Constant produzindo esse símbolo. Ijuí é de 19 de outubro de 1890. É a primeira colônia da República, que em muitos casos estimula o processo imigratório de imigrantes já com experiência e com habilidades no manejo e no cultivo da terra, como, por exemplo, dos italianos da região da Serra, com os alemães dos vales do Sino, Caí, Taquari. São elementos migratórios que chegam em nossa região para ajudar no processo de desenvolvimento. Mas esse positivismo, ele é muito forte. Não é à toa que o nosso lema, lá na nossa bandeira, é ordem e progresso. Porque Auguste Comte vai escrever que toda sociedade, para ter desenvolvimento e sucesso, precisa possuir 3 elementos essenciais: o amor por base, a ordem por meio e o progresso por fim. Esse é o Tratado de Filosofia Positiva. Amor, ordem e progresso. Fica ordem e progresso com a nossa simbologia. A ordem estabelece a uniformização, a padronização e o regramento de uma sociedade, e que está representado no plano urbanístico de Ijuí, onde nós temos a Praça Central, que leva o nome de Praça da República, as ruas que fazem as cercanias da praça, a Benjamin Constant, a 15 de novembro, a 7 de setembro, a 13 de maio com o Marco Zero. Se pegarmos a outra, é 21 de abril, é 19 de outubro, é a Bento Gonçalves, é a 12 de outubro, é a 20 de setembro. São o quê? São personagens do positivismo comtiano, que via a necessidade da criação de heróis e, consequentemente, a exaltação de datas como simbolismo essencial para o culto e desenvolvimento de uma sociedade. Ijuí tem o seu núcleo urbano planejado. É a Praça Central, é a Igreja Evangélica de um lado, é a Igreja Católica do outro lado. A praça totalmente subdividida. O espaço formal do palanque oficial com as bandeiras, o espaço dos monumentos, o espaço do anfiteatro para a parte cultural, o espaço da ludicidade da pracinha. É tudo pensado dentro da organização do positivismo, que não fica somente na zona urbana, que permeia também a zona rural. Quando, a partir de 1000 metros da
rua 19 de outubro, teremos a linha 1. 2.000 metros a linha 2 oeste. 3.000 metros a linha 3 oeste e assim sucessivamente. Linhas com números oeste, leste e norte, com base na linha base norte e na linha base sul. Tudo isso pensado arquitetonicamente para que fosse planificado toda a organização urbanística de Ijuí. O sujeito social, buscamos nas referências históricas, é esse indivíduo. Muitos deles usando um traje que na época era comum, o chapéu, e um meio de transporte fundamental e essencial, que era nada mais, nada menos do que o cavalo. E é esse meio de transporte, aliado a um fator indissociável, que é o trabalho, ajudam o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa colônia, para que se transforme em município. Aliado a isso, nós temos este mapa, que eu peço para os senhores um pouquinho de atenção. Se olharmos esse mapa, é um mapa ferroviário do Rio Grande do Sul. Se olharmos Porto Alegre como sendo o ponto inicial da via férrea, nós vamos compreender que no início do século XX, a viação férrea começa de Porto Alegre, perpassa Santa Maria, no coração do Rio Grande, chegando até Uruguaiana. É a partir de Santa Maria que eu quero que os senhores detenham um olhar para perceber que o entroncamento ferroviário irá em direção ao norte, chegando ao nosso município-mãe, Cruz Alta, e em 1911, chegando em Ijuí. São imagens da construção, são imagens da inauguração, e os senhores que são de Ijuí sabem muito bem que hoje é um centro cultural de convivência aberto para toda a comunidade, cujo município de Ijuí mantém, com atividades ligadas à cultura e ao turismo, nesse importante espaço cultural de preservação histórica que é a Via Férrea. O que a Via Férrea representa para o município? Que no princípio plantavam para sobreviver. Quando começam a plantar e sobrar, ou seja, começa a gerar o excedente, a partir daí começa a comercialização e, consequentemente, a troca. E o que isso significa e o que isso representa para uma sociedade? Desenvolvimento econômico. E junto ao desenvolvimento econômico, que vem a partir de 1911, faz com que 1912, Ijuí, em 31 de janeiro, através do decreto 1814, assinado pelo presidente Carlos Barbosa, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, torna-se município, emancipando-se de Cruz Alta. E a partir daí, a história de Ijuí, a história dos povos que constituem a nossa cidade, começa a desenvolver-se. São imagens do centro histórico. São imagens, esta primeira, da velha prefeitura ou da intendência municipal. A outra imagem é a imagem da prefeitura municipal, onde os cavaleiros cruzaram hoje, e estávamos lá naquela sacada, saudando aqueles que cruzavam, um prédio fundado em 1934. Um prédio construído em 8 meses. Um prédio cuja arquitetura remonta a elementos da antiguidade clássica, mas sem perder o tom de originalidade do processo de colonização no nosso município. Augusto Pestana, o engenheiro, o doutor Augusto Pestana, chega para ser o diretor da colônia Ijuí em 1898. É ele o grande responsável por administrar a colônia. É ele o responsável por agregar chimangos e pica-paus que estavam em plena
em plenos conflitos das guerras civis que assolavam o Rio Grande nesta região, numa região que geograficamente era alta, que é alta, no interior de Juí, uma região que ficou conhecida a partir daí de Alto da União. Foram esses movimentos que o doutor Augusto Pestana conseguiu organizar para que Ijuí se emancipasse, e a partir de 1912, quando ele entrega o poder, um outro personagem adentra na cena política. É Antônio Soares de Barros, o Coronel Dico, ou o Coronel Barros, ou o Soares de Barros. Esse senhor foi o cidadão que por mais tempo esteve à frente de cargos do Executivo ijuiense. Durante 21 anos, ele foi o nosso chefe do Executivo. E importante compreender, dentro de um contexto de República Velha, onde a política dos governadores, ou a política do café com leite que preponderava a nível de Brasil. Compreender também que a nível local, o Partido Republicano Rio-Grandense, de Júlio Prates de Castilho e depois de Antônio Augusto Borges de Medeiros, tinham nas instâncias locais os coronéis. É o tempo do coronelismo. E Dico não era um coronel por deter patente militar. Era um coronel por deter prestígio econômico e político na comunidade juiense. E ditava as suas normas, os seus pressupostos administrativos para construir uma administração na comunidade juiense. Importante compreendermos os tipos sociais que estão presentes. A rota de tropeiros que também se estabelecia em Juí, saindo das missões, passando por Ijuí, passando por Cruz Alta e posteriormente para as feiras de Sorocaba. Os tropeiros eram muito presentes, os entrepostos comerciais também estavam presentes na nossa comunidade. O município de Juí nasce em 1912 com este importante tipo social, onde as vestimentas totalmente diferentes das vestimentas que nós temos hoje. O chapéu característico, o casaco comprido e o meio de transporte. Aqueles que são ijuienses vão identificar essa imagem. Na esquerda dela é a esquina da Caixa Federal, na Avenida das Nações, ou a Rua do Comércio. Lá na subida é a Praça da República. É o inverso da foto que foi mostrada anteriormente. E percebam o chão batido, de saibro vermelho, a terra pela qual é muito produtiva este chão vermelho do município de Juí, que vai possibilitar para que nas décadas posteriores a agricultura e a pecuária se desenvolvesse de uma forma gigante em nosso município. Preciso, a partir de agora, começar a fazer um link. É justamente uma ligação deste importante movimento de 1934, a sacada da prefeitura, aonde os cavaleiros passaram hoje, nós estávamos, está saudando nada mais, nada menos do que a presença do general Flores da Cunha, que vem a Ijuí inaugurar um importante local chamado Frigorífico Serrano, que por muito tempo foi a mola propulsora do desenvolvimento econômico do nosso município e da nossa região. Vejam bem, senhores, esta imagem, ela tem um sentido. São cavaleiros com o seu poncho, era um dia chuvoso, com seus cavalos perfilados de frente à prefeitura. É 1934. 8 anos antes do capitão Laureano Medeiros iniciar o movimento. Bem antes de Paixão Cortes, Barbosa Lessa iniciar o movimento em Porto Alegre. E Juí já dá indicativos, já dá indícios de que aqui sim é berço do tradicionalismo.
Por que Ijuí é berço do tradicionalismo? Tem na figura lendária deste senhor, fundador do Clube Farroupilha, e que na década de 70 recebe uma homenagem como um centro de tradições gaúchas, Laureano Medeiros é o responsável por idealizar e iniciar um movimento chamado Esquadrão Farrapo. Assim como aqueles meninos que faziam parte do departamento tradicionalista do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, ele também era de Santana do Livramento. Laureano Medeiros vem de Santana do Livramento para Ijuí e monta uma barbearia, corta cabelos, tem um salão, o Salão do Comércio, onde por muitos e muitos anos ele faz a sua atuação econômica. Mas em 43, ele funda o Esquadrão Farrapo, com mais 42 homens que estão aqui representados, entre os quais o meu bisavô. É importante compreendermos que as origens daquele ciclo das entidades nativistas, lá do Sesimbra Jax, com o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, com o Centro Gaúcho de Bagé, com a Sociedade Gaúcha Lomba Grandense, mas nós precisamos entender que em 43, o Esquadrão Farrapo, Laureano Medeiros, em plena Segunda Guerra Mundial, em pleno Estado Novo, que eu não vou entrar fundo o que isso significa e representa, tem a coragem de identificar-se com a vestimenta nativa oriunda do seu território e empunhar um simbolismo pelas ruas de Ijuí e promulgar o culto, o respeito e a valorização dos ideais do nosso passado. É Laureano Medeiros o mentor, o grande responsável por todo o movimento tradicionalista que nós teremos não somente em Ijuí, mas como inspiração para outras localidades do Rio Grande e do Brasil. É Laureano Medeiros, esse senhor que utiliza o lenço branco por seu alinhamento com Borges de Medeiros, Chimango, aliado ao Antônio Chimango, que vai ter representação significativa na comunidade. Seja ela por conta dessa imagem histórica, senhores, essa imagem de 1956, e peço para que todos observem essa imagem. Salve o terceiro Congresso Tradicionalista, gaúchos desfilando por ocasião das comemorações do terceiro Congresso Tradicionalista. E quem está neste cavalo pintado, puxando, é Laureano Medeiros, de frente à Intendência Velha, de frente à Prefeitura Municipal, por conta do terceiro Congresso Tradicionalista Gaúcho, que Ijuí com muito orgulho sediava, e Laureano Medeiros era o seu presidente. Para que também ocorresse nesse mesmo dia um desfile municipal, com um pórtico preparado e organizado como simbolismo desse grande orgulho de identidade local que tínhamos então para com o Rio Grande do Sul. É ele mentor de distintos movimentos, como a famosa cavalgada para Porto Alegre. É ele que estará, além da cavalgada, organizando a cavalgada de 57, organizando uma homenagem aos heróis farroupilhas em Piratini, em 1963. É Laureano Medeiros, sem dúvida alguma, um dos grandes precursores do movimento tradicionalista de Ijuí, para que hoje, 2024, pudéssemos ter essa representação simbólica de tantas entidades tradicionalistas no nosso município. Entidades essas filiadas à nossa lendária nona região, que tem como símbolo um punho cerrado, com uma lança e dois lenços entrelaçados simbolizando a união de chimangos e maragatos. É essa a lendária nona região, que com muito orgulho fui peão,
que com muito orgulho participei do Festival Gaúcho de Arte e Tradição e empunhei o seu sentido e significado por vários rincões do Rio Grande e até mesmo em congressos da CBTG. É essa nona região que faz esse trabalho para com que a juventude tradicionalista permaneça ativamente com os seus trabalhos, com os seus princípios, com os seus valores dentro das entidades tradicionalistas. Mas entendíamos também que precisávamos, dentro de uma organização que já por conta do movimento étnico que surgia em Juí, uma entidade que fosse a entidade mãe das demais entidades ijuienses para ajudar a gestar todo o processo. E é por isso que em 1990, por conta também do 35º Congresso Tradicionalista, a ATQG, a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, congregando patrões, peões, prendas, patroas de todas as entidades de Juí, pudessem desenvolver e com muita competência todo esse trabalho em prol do sentido, do significado, da cultura rio-grandense e mais do que tudo isso, um importante parceiro do município para a organização dos eventos que o município propõe. É a TQG, esta entidade que tem a responsabilidade local. É a nossa lendária nona região, com todo o seu sentido histórico e com todo o seu significado presente, que nos impulsiona e que nos mobiliza para que cada vez mais possamos estar em espaços como é o espaço tradicionalista. Hoje, quando dizíamos para os senhores, lá na Praça dos Imigrantes, que aquele momento era um momento histórico, é por conta disso. Eu vejo ali, 1990, 35º Congresso, Zeno Dias Cardoso, presidente do movimento tradicionalista, descerrando a placa em homenagem ao tradicionalismo. Esse espaço é o espaço dos tradicionalistas. A placa levaram, mas a pedra permaneceu. Permaneceu a pedra, e hoje 3 placas foram colocadas nesta mesma pedra, uma simbolizando 56, outra 90 e outra 2024. Simplesmente uma pedra, mas é o simbolismo maior de sentimento, de respeito e de valoração dos princípios da cultura rio-grandense. Este congresso foi no Parque de Exposições Assis Brasil. Esse momento é o momento da abertura oficial, momentos das plenárias que ocorreram na Casa Alemã, presidente Jonas Sala, que acabou abrigando os tradicionalistas, até porque esta sede social do Clube Farroupilha estaria sendo inaugurada justamente neste momento. São imagens que representam e que significam. São as bandeiras do MTG, das entidades tradicionalistas de Ijuí, de entidades tradicionalistas da região e do Estado, para que as discussões dos trabalhos ali fossem estabelecidas. Ijuí é o berço do tradicionalismo, mas Ijuí é a terra das etnias, a capital nacional e mundial das etnias. Ijuí é a terra de todos os povos, onde todos os povos possam comungar do mesmo ideal, onde todos os povos possam ter na fraternidade o elemento essencial de promulgação de um ideal maior. Ijuí acolheu no passado povos de tantas nacionalidades. Ijuí acolhe no presente irmãos de outras nacionalidades, que por vicissitudes de guerras, sistemas políticos, acabam vindo para nosso município e são abraçados também com o mesmo carinho que os imigrantes do final do século XIX chegaram até aqui. Ijuí é uma terra
de sentimento que pulsa em benefício do próprio. Como isso se construiu? Como isso chegou a ser o que é hoje? Como Ijuí se torna a colmeia do trabalho, a terra das culturas diversificadas, a capital nacional e mundial das etnias e berço do tradicionalismo gaúcho. Tudo isso ocorre devido ao trabalho, à construção coletiva de uma importante irmandade entre os sujeitos localizados na nossa querida Ijuí. Precisamos remontar, a partir de agora, o início da década de 80. No passado tivemos uma expressão muito forte chamada Festa Estadual do Milho. A partir do final da década de 70 tivemos a Ronda Nativista, mas é a partir de 81 que nós temos um fenômeno chamado Expo Ijuí, que já na segunda e depois com a terceira edição, já tem, a partir de 1987, a Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a famosa, muito conhecida mundialmente, a FENADI. E é a partir daí que podemos perceber, com matérias da época, jornais de 1987, que mostram as 3 primeiras casas localizadas no Parque de Exposições, onde a casa italiana, a casa alemã e a casa polonesa são as casas embriãs deste lindo movimento étnico que nós vamos compreender e ver na sequência. É importante, senhores, senhoras, nós entendermos o quanto Ijuí trabalhou e trabalha pela cultura. É importante nós compreendermos que esses elementos aqui simbolizados das distintas nacionalidades, das distintas culturas, dos distintos pressupostos culturais, nada mais são do que a representação de uma unidade em prol do desenvolvimento de uma sociedade. Precisamos compreender que a Expo Ijuí e a FENADI, representada aqui nessa imagem pelas suas embaixatrizes, representaram e significaram todo o processo de acolhida e hospitalidade da nossa comunidade étnica para com os demais. O palanque oficial, lá na Praça da República, tem muito orgulho em representar o pavilhão nacional, o pavilhão tricolor rio-grandense, a bandeira de Ijuí e a bandeira dos povos que colonizaram. Hoje temos 13 casas étnicas constituídas e mais 4 núcleos instalados, compondo um universo de 51 nacionalidades em estudos científicos de pessoas que ajudaram a colonizar e a desenvolver o nosso município de Ijuí. E a partir de 1996, nós temos sim a União das Etnias de Ijuí, a UET, com um importante complexo cultural de valorização dos elementos da cultura como um todo, onde todos os povos estão representados, principalmente os gaúchos, através da Associação Tradicionalista Querência Gaúcha. E aproveito o ensejo e destaco para os senhores, que neste ano de 2024, em parceria com o município de Ijuí, implementamos um projeto que será um divisor de águas na sociedade ijuense quanto à cultura. É o projeto Guardiões da Cultura, que visa o quê? Estimular os jovens e as crianças no contraturno escolar em processos de aprendizagem, em música, canto, dança, imersão cultural, com atividades que ajudam no desenvolvimento humano, social e cultural para esses jovens. E desta forma, a UET caminha lado a lado com os pressupostos do movimento tradicionalista, naquilo que rege a Carta de Princípios do movimento tradicionalista gaúcho: zelar pelo bem-estar comum.
a FENADI passa de uma transição partindo no movimento pandêmico, onde em 2020 a pandemia fez com que a FENADI fosse virtual e a partir de então iniciasse um novo momento, uma nova fase, com a Expofest Ijuí, que teve uma edição em 2022, outra em 2023, e aproveito o ensejo e convido os senhores para a Expofest 2024, que será de 10 a 20 de outubro no Parque de Exposições. Por fim, eu preciso me despedir dessa fala embrionária, sem ser muito cansativo, mas mais sendo ilustrativo, e com muita honra apresentar aos senhores uma obra do seu Ademar Campos Bindé, e que muito nos orgulhou em ter nos convidado para fazer parte, assim como o grande mestre Pedro Darcy Oliveira, que está com seus poemas, com seu poema nessa obra, onde o nosso querido irmão Bindé escreveu a história de todos os povos étnicos de Ijuí e também sobre o povo gaúcho. E eu escrevia lá no meu verso da fibra da nossa gente. O tempo encurtou lonjuras e aproximou diferentes, para formar nova gente mesclando a própria cultura. A pujança e a bravura expressavam um terror alto, para que, num único salto na região sul do país, povos vivessem felizes com a Babel do Planalto. Vindo de plagas distantes, bravos colonizadores, os braços trabalhadores do excêntrico imigrante, cujo desejo incessante em este chão desbravar, para construir um novo lar, foram chegando aqui e nas barrancas do Ijuí, esperança foram encontrar. E não foi só o europeu, com o seu gesto emblemático, africanos e asiáticos e índios no que era seu. E dessa mescla se ergueu uma terra de valentes, e com tantos diferentes pisando no mesmo orvalho, fizeram do seu trabalho a marca da nossa gente. De tantos que aqui vieram, de tantos que aqui chegaram, e tantos que aqui lutaram na esperança que tiveram, e outros se propuseram de aqui cumprir sua sina, trajeto que não termina, presente em nossa memória, pedaço vivo da história do Rio das Águas Divinas. E desse povo surgiu um tipo social sem luxo. Na estirpe do gaúcho, forjado do mesmo rio, que dessas plagas saiu o indivíduo de civismo, dotado de heroísmo e com valor de consciência, nasce assim, na querência, nosso tradicionalismo. São esses tauras pampianos que, anônimos e conhecidos, expressam todo o sentido que há tempo o capitão Laureano, que Aldos, Maximianos, marimbas e planetários, com gestos de voluntários que a todos nós pertencem, fazem do chão rio-grandense nosso sagrado santuário. O gaúcho e o colono, o rio-grandense e o imigrante, são cernes, fazem de Ijuí mais gigante, reinando no mesmo trono. São cernes cujo entono no esplendor desta cidade, gentes de capacidade, de ousadia e pujança, são tentos da mesma trança, formando uma identidade. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Professor Fiorin, muito obrigada pela palavra e não só pela aula de cultura. E a gente sabe o quanto o senhor é apaixonado por esta terra, pela nossa história. E eu que por muitas vezes já lhe vi falar sobre o assunto e com certeza sempre a gente tem
o que aprender. E, com certeza, os visitantes que hoje nos brindam com as suas presenças também vão sair levando um pouquinho da nossa terra, que é tão rica de cultura, tão rica de tradicionalismo. Então, em nome da comissão organizadora, quero convidar o patrão Tomé para que venha aqui em frente. E quero convidar também o presidente da União das Etnias, seu Jonas, para que entregar os dois, que hoje representam o tradicionalismo, representam as etnias, um regalo, então, deste nosso evento. Seu Jonas, queremos agradecer ao senhor, ao todo o trabalho que a União das Etnias faz pela nossa cidade. Então, receba com carinho, né, patrão, de toda a nossa comissão organizadora, um regalo que também leva um pouquinho da nossa entidade e também, né, da terra das etnias. Professor Fiorin, nosso eterno peão da nossa lendária região tradicionalista, que por muitos anos possamos estar como o senhor, adquirindo conhecimento, e eu estava ali acompanhando a sua palestra e vendo à minha frente o conselheiro da nossa região, e que bom a gente ter pessoas assim, que conhecem a nossa história e que estão no nosso lado para nos auxiliar. Então, um regalo também ao senhor de agradecimento por este momento e por tudo que a Prefeitura Municipal está fazendo para este evento acontecer. Muito obrigada.